nós vimos, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo que trata todo de parábolas. É o capítulo das parábolas, não é assim? E ele vai falando sobre a parábola do semeador, a parábola do joio e o trigo, a parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. É lógico que a gente não vai falar essas parábolas todas, tá certo? Mas são essas as parábolas que tem aqui nesse contexto. Nós fizemos uma leitura de uma dessas parábolas e Jesus usou muito desse meio de falar por parábola, fazendo comparações. E por que Jesus fazia essas comparações? Para melhor compreensão dos seus ouvintes. E também, né, Vitor? Outro dia eu estava lendo, também Jesus às vezes falava por parábola, quando ele não queria que outras pessoas soubessem, só os seus discípulos. Então ele tinha esses dois sentidos. Às vezes Jesus falava, e na maioria das vezes Jesus falou por parábola, para alcançar os seus ouvintes, e eles compreenderem o que era que Jesus estava falando. E às vezes Jesus falou por parábola, porque ele queria falar só para os seus discípulos, e não para os demais. Mas não é nesse caso aqui. Jesus está falando por parábola, para que as pessoas compreendam. Jesus está falando aqui acerca do reino de Deus, e ele fala de uma semeadura, e você há de perceber que quando Jesus fala por parábola, e falando da semeadura, Jesus está falando de algo que eles viviam, da vivência daquele povo, porque no campo, a vida é essa, de semear, de plantar, colher, semear, arar a terra. Então quando Jesus falava disso, era de fácil compreensão, mas Jesus estava falando de coisas espirituais, e fazendo comparação com as coisas relacionadas às coisas materiais, para que eles compreendessem melhor. E Jesus mostra aqui a palavra que foi semeada. Ele fala acerca dessa semeadura. Ele vai mostrando que uma semente caiu à beira do caminho. Não foi assim? Caiu uma semente na beira do caminho, e veio as aves do céu e logo levaram, e ela não teve tempo para germinar e crescer. Jesus fala de uma semente que caiu entre os pedregais. E porque caiu em um lugar pedregoso, onde tem pedra, não tem como a semente germinar, enraizar e crescer, porque as pedras não permitem que ela faça isso, porque não tem terra. A terra que tem às vezes em cima das pedras é muito rasa, e não dá para as raízes crescer. E ele fala desta semente que caiu nos pedregais, mas logo ela nasce, até nasce, mas não vai muito longe. Nos primeiros dias ela já morre e não continua. Jesus fala de um outro tipo de semente, de um outro tipo de terreno. E ele diz que outra semente caiu entre os espinhos, e essa nasceu, essa cresceu, mas vieram as lutas, as dificuldades, os cuidados desta vida, e a sufocaram, e ela também morreu. Mas Jesus fala de uma outra terra, e de uma outra semeadura, de uma semente que foi semeada em uma terra fértil, em uma terra boa, e esta semente germinou, cresceu, floresceu, deu frutos, 100, 60 e 30. E Jesus encerra assim a parábola do semeador.
E quando Jesus começa falando acerca disso, ele diz: olha, muitos queriam ver o que vocês estão vendo, muitos queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus fala do tempo presente e para os seus discípulos. E que terra, ou que tipo de terreno é o nosso? Aonde caiu a palavra de Deus na sua vida? Você é uma boa terra? É uma terra pedregais, cheio de pedra? É o seu lugar cheio de espinho? Não é assim? Que tipo de terreno é esse? A palavra vai sendo sempre semeada. Por quê? Quem é o semeador? É Jesus. É Ele que sai semeando. Através de quem? Através de nós, que somos aqueles que levamos a palavra do reino e vamos falando de Jesus, e essa semente vai sendo plantada. Por isso que nós precisamos ter algum entendimento acerca disso. Pregue a palavra, lance a semente. Você não sabe em que terra ela vai cair, porque pela aparência a gente diz: esse daí não vai permanecer não, viu? Não dá uma semana que ele não fica na igreja. Diz: esse daí quer nada, isso é um coração duro demais, irmão. A gente fala, não vai querer Jesus não vai nada, pode falar, não vai nem dar ouvido. Outro vai dizer: não vou falar não, essa pessoa não quer nada com Jesus não, o negócio dele é só as coisas aqui da terra, é só riqueza, é dinheiro, é poder, ele não quer nada. Você não sabe aonde a semente vai cair. Compete a nós como igreja sair semeando. O semeador saiu a semear. Quem faz a semente germinar e crescer e brotar e dar fruto não é você nem eu. Só compete a nós fazer a nossa parte, que é levar a palavra. Mas nós temos esse tipo de pessoas na igreja também, que ouvem a palavra, vêm para a igreja. Tem gente que vem para a igreja e começa você de repente até floresce, até cresce, né? Assim, né? De repente cresce, floresce, mas pouco tempo depois você procura aquela pessoa e ele não está mais na igreja. E você diz: o que foi que aconteceu? Foi a semente que caiu entre os pedregais. Ele não tinha raiz, não tinha terra profunda, a semente até cresceu, mas depois morreu. Conhecemos pessoas na igreja que também aceitam Jesus e até caminham por um tempo. A semente também germina, também cresce e até começa a dar fruto. Esses aí até começam a dar fruto. Mas, segundo o que nós vemos aqui na Bíblia, começa a vir as preocupações da vida, se envolver. Por isso que Jesus diz que nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo, porque nós não somos daqui. Na proporção que nós vamos nos envolvendo com as coisas deste mundo, o mundo vai de alguma forma sufocando esta planta. E você e eu devemos conhecer, você conhece muitos crentes que até na igreja é uma bênção, irmão, até não arrumar nada na vida. Depois que foi abençoado, tu não encontra mais ele, porque não tem mais tempo para vir para a igreja, irmão. Você já conhece gente assim? É tanta ocupação, é tanto trabalho. Não estou dizendo que trabalhar é errado não, irmão.
É tanto trabalho, é tanta ocupação, é tanta atividade, que ele não tem mais tempo de ler Bíblia, não tem mais tempo de vir para o culto, para a escola dominical, não tem mais tempo, não tem mais tempo de nada. Aí quando menos espera, as coisas da vida sufocam a fé desta pessoa. Não estou dizendo, e repito, eu tenho muito cuidado quando falo isso. Não tem nenhum problema em você ser rico e ter as coisas, não, desde que elas não tomem o lugar de Deus na sua vida, desde que Jesus seja prioridade na sua vida, desde que Jesus tenha primazia na nossa vida. Quando vieram as lutas, quando os prazeres do mundo, quando as investidas de Satanás vieram, não tinha sustentação. Mas eu quero louvar a Deus nesta noite, por você que está nesta casa, nesta noite, que uma semente foi lançada, e a semente, eu acredito, Vitor e Tiago e os demais, que caiu em boa terra. Aleluia. Aleluia. Que a semente que foi semeada na sua vida caiu em boa terra. Deva nascer. Eu sinto a graça de Deus, irmãos, aqui nesta noite. Aleluia. 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 Se tiver bem, está na igreja. Se não tiver bem, está na igreja. Se tiver as coisas, está na igreja. Se não tiver, está na igreja. Se enricar, está na igreja. Se prosperar, está na igreja. Se não prosperar, está na igreja. Se tiver um emprego bom, está na igreja. Se tiver desempregado, está na casa de Deus. É a semente que foi semeada. Aleluia! Cadê mais? Vai nascer de que vai nascer. Você sente assim? Não sei você, mas eu sinto assim. Aleluia, que essa semente no meu coração caiu numa boa terra. Por isso que eu estou até hoje. Eu não estou falando que a gente está dizendo que nós somos melhor. Estamos falando da terra que foi semeada, que foi boa. A semente encontrou terra fértil. Olhe para você. Quantas lutas, quantas provas, quantas tentações, quantas investidas do diabo, quantas ofertas. Aí você diz: a semente vai produzir. Glória ao Deus vivo. Aleluia, 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 aleluia. Porque o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que as suas raízes se estendem e no tempo da sequidão as suas folhas não murcham, as suas folhas ficam verdes o ano inteiro, porque está semeado em boa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Os espinhos, os cuidados com o mundo, a sedução das riquezas, sufocaram a palavra e ficou infrutífera. É o que foi semeado entre os espinhos. A palavra foi sendo sufocada. Outras coisas foi tomando o lugar do culto de quinta-feira. Outras coisas foi tomando o lugar da escola dominical, foi tomando o lugar do círculo de oração, da comissão de visita, da leitura da palavra, da oração. Aí vai sufocando, matando aos... Aleluia, aleluia, irmão, glória a Deus, 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 glória a Deus. Que você está vivo, que as coisas deste mundo não lhe sufocaram,
Não mataram você, a sua vida. Eu estou falando de vida espiritual. Que você está aqui, aleluia, dando glória a Deus, louvando a Ele, exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. Você é boa terra? Você é boa terra? Aí vai produzir. Eu acho lindo esse texto, porque a produção agora não é igual. A semente é uma só. O semeador é o mesmo, mas o terreno é diferente, não é assim? A gente que é do interior sabe, há terrenos diferentes de um do outro. Uns produzem mais, eu lembro muito, no interior, dependendo do terreno, a gente que é do interior, né? Dependendo do terreno, você planta a mesma semente, aí no lugar tem uma parte de milho ou feijão bem verdinho e cresce ligeiro e dá muita espiga. Mas da mesma semente que você plantou do outro lado ali, do outro lado, aí tem uns que é bem murchinho. Um pé de milho sai uma espiga bonita, frondosa, e outro sai uma espiga banguela, não é assim que a gente chama? Com 4 caroços de milho. É isso mesmo. Um feijão vai murcho, sem vida, aí vai ficando amarelo, não é assim? As folhas amarelas, não é assim? Mas é a mesma semente. A diferença não é a semente, é a terra que ela foi semeada. Aleluia. Por isso que uns produzem 60, outros 100, 60, outros 30. A produção não é igual. Você não pode medir a sua fé pela dos outros. Oh Jesus, coisa boa chegou do céu agora para... Aleluia. A sua vida espiritual é uma, a minha é outra, a de vida é outra, a sua comunhão com Deus é uma, a minha é uma, a dele é outra, de você assim. Cada um tem uma intimidade diferente com Deus. Nem todo mundo produz do mesmo jeito. Aleluia. Não critique quem produz menos do que você, porque você produz mais, porque sua árvore é mais frondosa, outra é mais... Não, mas está dando fruto, também está frutificando. Jesus quer que você frutifique. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Saia com esta palavra desse texto aqui, porque tem mais. A semente caiu numa boa terra. Jesus encontrou uma boa terra no seu coração. Por isso Jesus investiu em você. Eu não conheço um melhor investidor e mais inteligente do que Jesus. Ele só investe para ganhar, irmão. Demora muito tempo, mas ele investe porque sabe que você vai dar resultado. Jesus sabe que ele está investindo na sua vida porque sabe que você vai dar resultado, que você é uma terra boa, vai produzir. Amém. Nós temos a parábola do joio e do trigo. Agora eu vou só pelo menos falar dessas duas parábolas. A parábola do joio e do trigo. Jesus também faz uma outra comparação com o reino de Deus. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então tens o joio? Ele disse-lhe: um inimigo é que fez isto. E os seus servos lhe disseram: quere pois que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio,
não arranque também o trigo com ele. Deixam crescer ambos. Deixe crescer ambos junto até a ceifa, por a ocasião da ceifa. Direi ao ceifeiro: colhe primeiro o joio e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória seja dado o nome do Senhor. Também foi semeado uma semente. E agora ele fala de dois tipos de semeadura. Uma semente que foi semeada boa, uma semente boa foi semeada. Mas presta atenção a esse texto, eu quero chamar a atenção para isso. Presta atenção a esse texto, que quem semeou o trigo, quem foi? O inimigo. Perdão, quem semeou o joio foi, tá certo, o inimigo. Deus semeou a boa semente, o trigo. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E por que o fez? O texto está dizendo: porque alguém cochilou, alguém dormiu, alguém não vigiou na hora da semeadura. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso a igreja precisa vigiar, precisa ter muito cuidado, porque o inimigo está semeando também a sua semente. Ele também está semeando a sua semente. Só que o joio e o trigo, eu não vou agora falar deles em si, mas o joio e o trigo, eles são idênticos um com o outro. Não é assim? Quem pode olhar a plantação do joio e do trigo, não dá para você diferenciar quem é o joio e o trigo antes da colheita. Porque quando é na colheita é que se vai perceber que o trigo tem semente e o joio só tem palha. Mas eles crescem juntos, são idênticos, têm o mesmo tamanho, do mesmo jeito. Mas aí, arrancar agora, não dá mais. E aí é uma palavra que eu quero também trazer, porque é culto de ensino. Às vezes alguém acha que a igreja é o céu. E eu quero, se você achava, não fique triste comigo, a igreja não é o céu. A igreja é composta por homens e mulheres. E onde um homem e uma mulher botar a mão, não tem perfeição nunca na vida, não é assim? No meio da igreja tem o trigo e tem o joio, irmão. Sempre existiu e vai existir. Às vezes a gente quer tirar, mas não é a função sua nem minha tirar. O que é que diz o texto? Quem está dizendo é a palavra. Deixe crescer, vai vir a colheita. E lá na explicação, que talvez não chegue lá, na explicação da parábola, está dizendo que quem vai fazer essa colheita é os anjos, que não se engana. E na hora da colheita, ele vai pegar o trigo e botar no celeiro, vai pegar o joio, fazer o molho e queimar. Aleluia, aleluia. Seja trigo, seja uma boa terra, dê fruto, produza você, porque quando for na colheita, que o anjo vier, porque diz a Bíblia que os anjos virão nas nuvens, não é assim? Buscar a igreja. Quem é que vai subir? O trigo. Quem vai ficar? O joio. Qual é a minha palavra nesta noite? Seja uma boa terra,
seja uma boa terra, seja um trigo, porque quem semeia o joio é o inimigo. Está semeando no meio, não tem no nosso meio? Tem, é verdade. Aí você vai fazer o quê? Seja trigo você, seja trigo, frutifique, dê fruto, porque você um dia vai ser chamado para a glória. Chega, a gente fica abismado, né? A gente para, né? Eu já vi de quase tudo, irmãos, de quase tudo. Nada me assusta nesse sentido, não. Nada me assusta, porque eu já vi. Pastor, mas é todo mundo? Não. A igreja está toda assim? Não, irmão. A igreja não é assim. A igreja, deixa eu dizer a vocês agora, eu vou falar outro dia. A igreja é a noiva do Cordeiro. O apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. A igreja é santa. A igreja é pura. A igreja é limpa. A igreja tem um dono. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas no meio da igreja existe o joio, mas não é a igreja toda. Por isso, então a gente precisa orar ao Senhor e diga a Jesus nesta noite, eu vou terminar, já passei da minha hora, e vou terminar. Diga a Jesus nesta noite: eu sou uma boa terra. A semente vai germinar, crescer, e vou dar muito fruto para o reino. O que Jesus lhe chamou nesta noite, para lhe dizer, Ele quer ver você dando frutos, frutos bons, saudáveis, frutos dignos de arrependimento. Para isso Ele nos chamou. Você é uma árvore frondosa, irmãos. Você não é um pé de espinheiro. Você é uma árvore frondosa que dá fruto. Aleluia. Amém, 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 amém. Não dá para dar glória a Deus agora, né? Assim? Amém. Mas Deus lhe ajude, me ajude a gente ser fiel. Vivemos tempos difíceis da igreja, irmãos. Tempos difíceis da igreja. Muito difícil. Mas nós precisamos vigiar. Porque eu volto só a um ponto que eu falei ainda há pouco. Porque o joio foi semeado. O joio foi semeado porque alguém não vigiou. Cabe o pastor da igreja, irmão, ensinar. É o nosso dever. É por isso que eu estou aqui toda quinta-feira, não é assim? É o nosso dever alertar os irmãos, ensinar os irmãos. E esse tempo que a gente está vivendo aí agora, irmão, misericórdia. Os dias que nós estamos vivendo, só a graça de Deus na nossa vida. Só Jesus na nossa vida. Orem pelas nossas crianças. Orem pelos nossos jovens. São um alvo constante do inimigo, querendo sufocar esta sementezinha que você semeou no seu filho, na sua neta, no seu neto. Não é assim? Está semeada uma semente, essa semente que está querendo brotar, semear, que está querendo produzir fruto, não é assim? Florescer, mas o mundo fica sufocando, e a gente precisa orar pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, tá certo? Fiquem